Aleluias, boa noite, louvado seja o nome do Senhor, amada igreja. É com muita alegria que eu volto mais uma vez para trazer um recado da parte do Senhor para a sua vida. Prepare seu espírito, deixe a sua mente bem aberta para que você possa entender, assimilar e para que a palavra de Deus venha verdadeiramente fazer o efeito ao qual ela foi direcionada. Amém? Permita que a palavra de Deus direcione a sua vida. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite nós vamos trazer um tema, vou passar para vocês um tema. O tema de hoje ele é o seguinte tema: a inclinação da carne é a inimizade contra Deus. A inclinação é inimizade contra Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O texto de hoje ele vai estar em Romanos 8, do capítulo 1 até o capítulo 11. Eu vou fazer uma leitura, tá? Para que vocês possam estar entendendo o texto desse contexto que nós acabamos de passar aqui, dessa mensagem, amém? Então diz assim a bendita palavra de Deus em Romanos 8, a partir do versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus a carne, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Repita comigo: nós andamos segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, ou a inclinação da carne, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém tem o Espírito de Cristo, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, hoje nós vamos tentar entender que precisamos andar em espírito. Precisamos viver uma vida em espírito. Então você precisa entender nessa noite que você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual. Entretanto, essa parte do espírito ela foi perdida no momento em que Adão pecou. Então, Adão pecou, aí diz a palavra de Deus que destituídos fomos da glória do Senhor. Então, muito bem, então já que nós fomos destituídos da glória do Senhor, então nós não temos um lugar no reino dos céus. Por quê? Porque a partícula que havia em nós, que era o Espírito, para Deus, ela morreu. Ela morreu. Por isso que a Bíblia vai dizer que para nós, para Deus, nós estamos como mortos. Nós andamos como mortos, porque nós não temos um Espírito vivificado em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer também que o Espírito de Deus está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, entretanto, nós precisamos entender que precisamos, já que para que eu seja vivificado é necessário que o meu espírito seja vivo e não morto
porque se ele estiver como morto, destituído eu sou da glória do Senhor. Mas o mesmo texto que nós acabamos de ler, ele vai dizer que Deus ele enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, né? Como um cordeiro imaculado, para que ele cumprisse a lei do pecado, para que assim nós fôssemos salvos em Cristo Jesus, que entregou o seu corpo sem pecado algum, para que desse favor nós pudéssemos também usufruir. Da mesma forma que por Adão nós, indiretamente, nós não queríamos, mas passamos a ser também não merecedores mais dos céus, porque Adão pecou, o primeiro homem. E como foi o primeiro homem e ele pecou e nós perdemos o direito aos céus, então Jesus Cristo agora ele vem como um homem, agora sem pecado algum, como um cordeiro imaculado, ele é morto na cruz, para que todo aquele que aceitar esse sacrifício, agora sim seja vivificado no Espírito. Amém? Já que eu vinha comentando no início, que para Deus, antes de aceitar Jesus, antes de aceitar esse tão grande sacrifício que é a morte de Jesus na cruz, o Senhor Deus ele olha para a gente, mas nos vê como morto. Então, a partir que aceitamos, o Espírito que havia morto em nós, aquele que foi perdido lá no Jardim do Éden, agora ele é vivificado. E nós precisamos entender que quem conversa com o Espírito é Espírito, quem conversa com a carne é a carne. Amém? Então, por isso que quando o nosso espírito ele é vivificado, agora nós temos comunhão com o Senhor, comunhão com Deus, comunhão com o Pai. Assim, a partir em que nós começamos a ler e entender a palavra de Deus, começamos agora a não ser apenas leitores e não apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra do Senhor, agora sim, agora o Espírito de Deus que já estava pronto desde a consumação dos séculos, com o nosso Espírito que foi vivificado, agora vivificado em quem? Em Cristo, através da sua santa e gloriosa palavra, através do entendimento, agora nós podemos ter comunhão com o Senhor e agora começar a ser direcionado conforme a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que você está entendendo aquilo que está sendo colocado nessa noite. Então, em primeiro lugar, tem que haver uma preocupação, tanto em mim quanto em você, é o que? É de garantir que o nosso espírito, porque nós somos espirituais, né? Então, que esse espírito que eu tenho, que é o meu espírito, ele permaneça vivo em Cristo Jesus. Amém? Sendo direcionado por esse Deus tão grandioso. Mas como? Com toda a liberdade, é claro. Com toda a liberdade, é claro, mas como entendendo a palavra de Deus. Deus não quer que você seja como um boi, né? como um cavalo, como um jumento, que tem aquela, eu não me lembro agora o termo, que se dá, aquele elemento que é colocado para que ele olhe apenas para frente. Não, Deus quer que você tenha uma visão ampla, a visão ampla do reino. Amém? Então pronto. Então é necessário que você agora comece a viver em espírito, que você comece a orar em espírito, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí você talvez possa estar me perguntando, mas como que eu vou ser um ser espiritual, viver espiritual se eu estou na carne? Sim, sim. Essa é a parte da obra-prima do Senhor, é ter nos feito seres carnais, seres com corpo, carne, sangue, amém? Mas só que Ele deixou preparado o nosso espírito, que a partir que nós entendemos o Evangelho do Senhor Jesus e compreendemos e aceitamos através da nossa mente, através do nosso intelecto, através da nossa inteligência e sabedoria, que também essa vem do Senhor, aí sim, Ele é vivificado. E aí, como diz o versículo 11, que diz assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo, o corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Então, é claro e é direto. Eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por entendimento. Não apenas de boca, porque Deus conhece o nosso coração. Os Salmos vai dizer que o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, as palavras antes de serem formadas na nossa mente.
grande, é uma dimensão que eu não consigo imaginar, nem você consegue imaginar como que um homem que é o nosso Deus, um homem espiritual, ele consegue alcançar essa magnitude. Mas isso é verdade porque isso é bíblico. Deus, ele tem alguns atributos do Senhor. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. 3 atributos que só pertencem ao Senhor. Amém? Então, por isso que ele nos conhece. Então, quando você vai lá e você aceita esse sacrifício, o Senhor sabe verdadeiramente se você está aceitando. Se você está aceitando, não apenas de forma emotiva, mas de forma entendível. Eu entendo esse sacrifício. Eu sei que Jesus morreu para me dar a vida eterna. Amém, irmãos? Então, continue firme. Continue andando na presença do Senhor. Continue lendo a palavra do Senhor. Continue buscando comunhão com o Senhor. Amém? Busque a sua igreja, busque o seu pastor. Amém? Tenha relacionamento com a igreja. Trabalhe na obra do Senhor. A fé sem obra é morta. Entendeu? Então é preciso trabalhar para que a fé seja cada dia mais vivificada também. Amém? O Senhor Deus te deu uma quantidade certa de fé. Certinha. Cada um recebeu a medida certa da fé. Amém? Cada um. Então agora tudo depende de quem depende de você. Em que? Em buscar, em ter comunhão, buscar ao Senhor, amém? E ler a palavra, e viver em comunhão com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Desejo a você uma boa noite, que o Senhor Deus esteja te abençoando rique, poderosamente, no nome santo de Jesus, amém? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por esta palavra, Deus. Continua, Deus, falando, viva de forma viva e eficaz, ó Deus, para com os teus filhos, ó Deus, para que eles possam cada dia mais ter comunhão contigo, ter a tua direção, ó Deus, ter uma vida que venha te agradar, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, porque o dia vai chegar, Senhor Deus, o dia chegará para todos nós, e nós queremos estar na glória contigo, nós queremos ressuscitar no último dia, amém? Louvado seja o nome do Senhor e uma boa noite, a paz.